Boa tarde. Nossa, eu estou me achando, né? Porque estive aqui mais cedo, estou aqui novamente. Nossa, quanto espaço de palco, já gosto. Então, vocês almoçaram, tomaram um cafezinho, né? Oh, muito bom. Quem viu a mensagem no grupo, daqui a pouco vocês vão entender. E vamos conversar sobre do digital ao físico, usar esse serviço na construção da experiência integrada? Mas, antes disso, deixa eu me apresentar. Me apresentar de uma forma que eu adorei essa apresentação, quem foi que inventou aí, falar sobre mim sem falar sobre minha profissão. Então, como vocês sabem, me chamo Luana Silva, sou de Salvador, Bahia, sou a liderança, a direção do Design 3D, que é muito mais do que o festival. Estamos construindo uma plataforma de inovação cultural e impacto social. Então, a frase que me representa é: amar e mudar as coisas, a música Alucinação do Belchior, justamente por eu ser movida por essa energia da mudança. Meu álbum que me representa, as imagens saíram um pouquinho cortadas, é justamente Brasil Pandeiros, Novas Baianas. É um álbum que fala muito sobre brasilidade, né? O Tio Sam tá querendo conhecer a nossa batucada, anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Então, um momento muito importante para mim foi o nascimento da minha filha, que 7 anos atrás, 42 semanas e nada, eu fui ali submetida a um processo de indução de parto, porque eu queria um parto natural, e 42 horas de indução de parto. Então, foi um momento que eu reconheci força que eu não sabia que eu tinha. Um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, é um livro que também me permitiu desconstruir vários padrões, ainda mais numa sociedade machista, patriarcal, como a nossa, entender que quando eu existo na minha potência, eu permito que outras mulheres também existam. E, com tudo isso, tem um filme que me toca muito, porque tem que ter um lado de contradição, né? Tem toda uma força, mas tem um ponto ali que é como se fosse a primeira vez. Mas eu gosto da comédia romântica, mas o que me chama a atenção nesse filme é justamente a parte da neurociência, como mesmo assim ela perdendo a memória de curto prazo, mas como a emoção grava e como ela consegue ali depois traduzir isso, representar através da arte. Então, resumidamente, essa daqui sou eu, que não aparece muito pelas redes sociais, né, mas aí dos bastidores na parte pessoal. E eu disse que tinha sobremesa, porque minha palestra é sobremesa para vocês, né? E que quem quer bolo? Vocês querem bolo? Eu não tenho dinheiro para jogar para vocês esse ano. Já me perguntaram, você vai jogar dinheiro? Não tenho dinheiro, nem vou jogar o bolo. Mas eu trouxe um bolo aqui como sobremesa para vocês. Não dá para dividir com o auditório inteiro, mas temos um bolo aqui e vocês vão entender o porquê desse bolo de chocolate. Tá? A Carol falou mais cedo sobre a receita, sobre o bolo. Então, iniciou o dia falando sobre bolo, estou iniciando a tarde falando sobre bolo também. Só temos que ter cuidado para não sair daqui diabéticos, né? Mas tudo bem. E por que eu estou falando sobre bolo? Salvador, a Bahia, assim, são especialistas em inventar coisas gostosas. E lá tem uma torta chamada búlgara com sequilho. Nossa, quem já comeu essa torta? Não? Quem for a Salvador, procura uma cafeteria, e não fala nome não, porque eles não estão me pagando por isso, né? Mas procura uma cafeteria que tenha búlgara com sequilho, procura no iFood, porque isso daqui é uma coisa assim maravilhosa. E eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu tenho hiperfoco. Sou essa pessoa mesmo que foi declarada na semana passada, que essa mente que a inteligência artificial não consegue ler, não consegue copiar, né? Então, somos aí o fora da curva. E eu tenho hiperfoco e eu tenho muita dificuldade em alternar quando eu gosto muito de uma coisa. E isso daqui é a minha torta, uma das minhas preferidas nessa cafeteria, dessa doceria. E um dia eu comecei que eu tenho essa dificuldade, eu preciso diversificar meu repertório, me forçar a experimentar outras coisas. Eu estava ali no aplicativo, desses aplicativos de comida, fazendo um pedido, e apareceu um outro
sabor de torta com sequilho. Era uma com a massa branca, com morango e sequilho. Só que eu não conhecia aquela torta. E essa daqui é minha paixão. Então, para poder desconectar de uma coisa que eu gosto muito e consumir outra é muito difícil. Nossa, é um desafio gigante. E eu resolvi... E a foto também não estava tão atrativa assim. Eu resolvi que eu não iria comprar, escolhi a búlgara com sequilho novamente, o conhecido, né? O cenário conhecido, previsível. E aí, quando eu cheguei lá, que eu coloquei para fazer retirada, que estava muito mais barato ir lá pegar do que pedir pagar a taxa de entrega, né? A gente precisa fazer contas. Aí eu cheguei lá, a torta estava muito mais maravilhosa na vitrine do que a foto pelo site. E eu fiquei me perguntando, como pode um produto ser tão bom no físico e não conseguir entregar o valor no digital? Então, quantas vendas eles poderiam estar ali perdendo no digital porque não tinham uma foto boa? Né? Normalmente, ao contrário, a foto é maravilhosa e o produto lá não entrega todas essas coisas. É tipo o boy desses aplicativos, né, de relacionamento. Mas, assim... E, claramente, um desalinhamento. A produção fez um produto incrível, o digital não conseguiu traduzir e a experiência quebrou. E nisso, preciso falar para vocês, contar um segredo. A experiência não é somente virtual. E a gente fica no virtual, no digital, discutindo experiência, mas a vida continua no mundo físico. A vida está acontecendo aqui e agora. Isso daqui é uma experiência. Tudo é experiência. Boas ou ruins são experiências. E o que temos? Temos aplicativos eficientes, mais experiências confusas. Temos interfaces bem desenhadas, mas jornadas quebradas. Temos tecnologias avançadas, mas áreas que não se conversam. Nossa, que maravilha, né? E qual é o problema contemporâneo? Que é justamente não sei quem foi que falou aqui sobre que os usuários podem cruzar, percorrer jornadas diferentes, né? A cada dia mais assim. Então, temos a jornada do usuário, onde pode pesquisar online, comprar no aplicativo e retirar no espaço físico, chegar lá no espaço físico, sentir que falta integração com o digital. E nisso, a informação existe, o sistema existe, a tecnologia existe. Temos tecnologia avançada, tecnologia de ponta cada vez mais. Mas a experiência não flui. E nisso tudo, o que está acontecendo? Cada área ali otimizando o seu trabalho, o time do digital cuidando do digital, o time do marketing da comunicação, o time de interiores ou da arquitetura do espaço físico, o time das operações cuidando do serviço, o time dos negócios cuidando dos números, mas ninguém projeta a experiência como um todo. Falta comunicação entre as áreas, né? Está cilada. Isso é uma questão até organizacional, um problema organizacional. E quem paga a conta, no final? Os usuários. Os usuários sempre pagam a conta. E em forma de fricção, em forma de esforço cognitivo, nossa, para a gente, pessoas neurodivergentes, então, em forma de perda de tempo, perda de valor percebido, tudo isso reflete na economia, reflete o que volta no impacto no consumo, né? O ROI, então, falando de números, né? Então, o que não pode, a experiência que não pode ser metrificada ali diretamente, mas indiretamente, acontece. E o problema não é, como eu já disse, não é tecnologia, mas eu quero frisar, não é tecnologia, é o básico, é comunicação. É fazer com que a outra pessoa entenda. Salles fala que tudo é acessibilidade, mas tudo também é comunicação. E acessibilidade é comunicação. É a forma de comunicar ao outro. Fazer com que a outra pessoa entenda, se sinta participativa, você consiga, ali, de fato, atingir o objetivo, ser funcional, né? E estamos vivendo uma mudança de paradigma. Várias mudanças, na verdade, né? Nossa, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente nem sabe mais para onde vai. Às vezes, crise existencial. Quem aqui tem aí crise? Sabe quem eu sou? Nossa, terapia então, né? E a tecnologia cada vez mais precisa deixar de ser a protagonista. E a experiência precisa passar a ser o centro do projeto. A gente precisa pensar na experiência. Tá? E eu faço questão de estar aqui falando com vocês sobre isso. Minha primeira formação foi em computação gráfica, depois eu fui para a área de design de interiores,
depois eu comecei a me aproximar do design de serviço, depois eu fui para o marketing, para o brand, para a comunicação. Então, eu fui cruzando, aí costurando os meus caminhos por muitas áreas, porque eu queria entender sobre negócios cada vez mais. Então, é o que a gente precisa entender, é sair das nossas caixas, das nossas áreas, entender de um todo, sabe? De uma forma mais sistêmica mesmo. E eu trouxe aqui, não sei quem conhece o P&D, né, um dos maiores congressos da nossa área de design de forma geral. E em 2022 eu fiz a publicação, a submissão de um artigo para o P&D, que era design de interiores pautado no design de serviço, que sabor restaurante e pizzaria, porque eu tenho um hobby, que é ter um hobby um pouquinho caro, que um hobby meio de luxo, que é conhecer restaurantes. E conhecer restaurantes, não qualquer restaurante, entender sobre o serviço desses restaurantes. Então, eu tenho um certo hiperfoco em restaurantes. E meu trabalho, minha monografia no design de interiores foi sobre restaurantes. Minha orientadora me indicou que escrevesse para o congresso, só que naquele tempo era um assunto muito novo. Eu comecei a pesquisar sobre isso em 2016. Quase não tinha referencial teórico em linguagem brasileira. Tinha linguagem internacional ainda assim, estrangeira ainda assim, era muito pouco. Então, escrevi para o congresso, submeti e recebi ali no parecer que tinha um desalinhamento com a temática, como se fosse impossível utilizar o design de serviço para falar sobre projetar espaços de interiores, porque era um assunto tão novo que eu estava falando, né? E eu vindo de outra área de interiores, querendo aplicar isso, usar o design de serviço para projetar espaços, e eu fui para o próprio P&D e perguntei, questionei isso dentro de uma roda que era discutindo design, educação no design de serviço, alguma coisa, e tinha vários outros acadêmicos, educadores, e eles falaram realmente sobre isso, que o design de serviço está sendo muito utilizado aí no meio digital, mas que eu continuasse pesquisando e falando, porque tinha um caminho que estava sendo desbravado, era uma área muito emergente, né? Então, estava ali só no início e eu persisti, eu continuei. E só que ano passado, o que eu já vinha falando todo esse tempo, ano passado foi lançado o livro Marketing 6.0, Futuro Imersivo, do Philip Koch. Né? Então, vem do Marketing 1.0, 2.0, 3, 4, 5, 6. Chegamos no 6. Que ele fala justamente sobre os usuários vivem o físico e o digital como uma jornada única, que é o que estamos passando aqui, a dinâmica. Antes, o que vivíamos? Vivíamos a experiência no físico e pouco ali do digital. Pandemia, preciso comprar online, obrigatoriamente, o boom do digital que vivemos, esquecer um pouco do físico, mas nesse momento estamos voltando. Está tendo essa retomada, então tem toda uma mudança aí da dinâmica de consumo, comportamento de consumo mesmo que eu estou falando. Então, tudo que eu já vinha falando, que eu não tinha esse referencial teórico, eu estava juntando tantas outras áreas, e eu comecei a falar disso não porque eu estava dentro do design, foi porque eu estava olhando para outras áreas. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, vocês trabalham com design, mas olhem para as outras áreas, para as áreas correlatas, complementares. Olhem para o marketing. Design quer falar sobre negócios, precisa entender sobre negócios, o marketing vai falar sobre isso. Há muito tempo que o marketing está fazendo muita coisa, que o design está começando a fazer agora. Então, foi lançado o livro aí, ano passado, o Marketing 6.0, e isso me deu muito mais base para poder aprofundar as minhas pesquisas e até para dizer, gente, já está falando sobre isso. Só precisava vir um homem estrangeiro para poder ali validar o que eu estou falando. Enfim. Mas a experiência integrada, ela não é nada linear, né? Multicanalidade, não. Omnichannel, né? Totalmente. Cada usuário vai decidir a sua jornada por onde é que vai entrar. Ele começa no primeiro contato. Esse primeiro contato pode ser uma indicação de alguém, pode ser alguém que foi no lugar e postou nas redes sociais. Não necessariamente pela rede do estabelecimento, por outro ponto de contato daquele estabelecimento, daquele negócio. E ele continua depois da compra. A gente precisa pensar em um pós-compra, em um relacionamento continuado. E ele une o físico, digital, emocional e contextual. Isso daqui é muito importante, gente. Entendermos sobre emocional e contextual. Cada pessoa vai entender de uma forma significativa. A experiência acontece de formas diferentes para cada pessoa.
né? E o contexto também impacta muito nessa experiência, na percepção que a pessoa vai ter sobre aquele momento, aquela compra, ou seja lá o que for, aquela interação, né? A melhor palavra. E o usuário não atravessa canais. Ele vive experiência continuada por toda a jornada. E onde é que entra o design de serviço nisso, né? Estou falando de design de serviço, vem aqui falar sobre design de serviço. O design de serviço é justamente, ele integra as experiências, ele é a linha que costura todo mundo. Então, integrar a experiência não é um problema de tecnologia, é um problema de orquestração. E é o que o design de serviço faz, ele orquestra. Ele é a pessoa que conversa com todas as áreas, faz ter uma coerência, uma consistência, né? Eu só quero falar sobre a importância desse serviço, não vou aqui desdobrar, até porque tivemos ontem um que falou muito bem sobre design de serviço, hoje também já tivemos. Então, deixar só uma curiosidade aí para vocês se aprofundarem, se aproximarem, né? Então, o design de serviço nos ajuda a organizar o que fica invisível, que justamente são os sistemas, os processos, as interações, as pessoas, as infraestruturas, os bastidores dos serviços, né? Muitas das vezes não sabemos, só vemos o que está lá na ponta, mas para chegar lá na ponta tem toda a equipe por trás fazendo. Então, se você não tiver processos bem estruturados, isso vai impactar, sabe? Então, tem muita coisa por trás, são muitas camadas. O papo é muito mais profundo. E, em vez de projetar interfaces, a gente precisa começar a pensar em experiência. Em vez de pensar somente sobre os produtos de forma separadas, é pensar sobre ecossistemas, tá? O Caio ontem falou sobre ecossistemas, né? Não tenho nada para complementar, mas só para mencionar o Caio, porque ele já é maravilhoso. E, então, é a mesma coisa como funciona ecossistemas, né? Aí na ecologia, a Amires Fernandes também fala muito sobre ecossistema, quem não conhece. A Amires Fernandes super indico, recomendo que a conheça. Então, entender como acontece na ecologia, isso acontece também nos negócios. Porque são pessoas que estão consumindo dos negócios. E não somos a parte do ecossistema, fazemos parte dele, né? Então, a experiência não é o que você entrega, é o que o cliente percebe. Não adianta você desenhar um aplicativo, o que for, qualquer produto digital maravilhoso, se não é funcional para aquele cliente, se não atende à necessidade dele. Não gerou valor. Tanto fez, tanto faz. Não serviu para nada. O que a Carol falou mais cedo sobre entender o que o cliente, o impacto para aquele usuário, né? Trabalho de campo. Então, é justamente entender, sair do nosso lugar do ego, de que eu sei tudo, né? Eu sou detentor dos conhecimentos, e se colocar mais no lugar de servir mesmo, entender ali quem são essas pessoas, o que é que elas precisam, como é que eu posso resolver problemas. Porque eu enxergo o design muito nesse lugar de transformação, de impacto social, até dentro, servindo ao capital, mas como é que eu utilizo o design como uma ferramenta de transformação, de melhorar a vida das pessoas. Porque se tem uma facilidade dentro de um aplicativo, dentro de um serviço físico, você está melhorando a vida de alguém de alguma forma. Isso está impactando, está gerando valor, está gerando valor percebido e está gerando valor financeiro também, né? Então, é pensar aí até a sustentabilidade social, econômica, ambiental, cultural. E falei sobre bolo, uma curiosidade sobre bolo, sobre valor percebido. O bolo de caixa. Quem aqui utiliza bolo de caixa, de pacote? É fácil, né? Nossa, maravilhoso. Esse daqui eu pedi pelo aplicativo. Não sei se foi feito com caixa, espero que não. Mas, enfim, o bolo de caixa ele foi criado em 1940, ali pós Segunda Guerra Mundial. Foi um momento que as mulheres teve uma maior entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, o que foi pensar? As mulheres cuidavam do lar, né? Então vamos facilitar a vida dessas mulheres. Então, eles pensaram nisso, fizeram um bolo, todos colocaram ali o pozinho dentro da caixa, só era colocar, adicionar água, mexer, fazer a mistura, colocar no forno e acabou. Achando que seria um sucesso, mas não foi um fracasso. Por mais prático, totalmente prático, e mais prático que colocar a mistura, colocar água, colocar na forma.
As mulheres estavam se sentindo totalmente inúteis com essa mistura. Então, fracasso de vendas. O que foi que eles fizeram? Pesquisa, entenderam o porquê que esses produtos estavam parados no mercado e resolveram adicionar ovo. Eles colocaram fricção para poder fazer com que a usuária, né, a pessoa ali, o cliente final que estava sendo destinado, se sentisse útil, fazendo parte, pertencidas, né, a essa experiência. Infelizmente, a cozinha até tempos atrás era pensado somente para as mulheres, né? Mas o produto fracassou e, ao adicionar os ovos, a experiência tornou-se mais significativa. Então, é tudo sobre significado. Não é sobre eu que estou produzindo o que eu acho. É sobre, pode ser até que eu tenha uma ideia, mas se essa ideia não é para somente sobre mim, atender a minha necessidade, para entender a necessidade do outro, eu preciso consultar o outro, por favor. E ambientes como parte da experiência. Aqui eu entro na minha área de especialidade, né? Design de interiores. E ambientes pode ser interfaces físicas, pode ser ponto de contato, e cada vez mais a gente vê ambientes físicos, né, como pontos de contato importantes, as lojas pop-ups, as lojas conceitos. Nossa, eu estava em Brasília algumas semanas atrás, e passeando por um local lá, próximo a um lago, tem um restaurante da Mormai. Eu não imaginava uma marca de roupa com restaurante, mas o que é isso? Ela está diversificando o ponto de contato, experiência com o cliente. Então, como pensar essa experiência de forma integrada? Como juntar a marca, o canal digital e o ambiente? Né? Aplicar isso de forma consistente. Né? Precisa ter muita conversa, aí, né? Bastante. Então, e os ambientes também podem ser dispositivos de experiências. E eles funcionam como orientar o usuário, facilitar decisões, reduzir fricção, antecipar necessidades. Quem aqui já foi em um local que tinha uma fila gigante, desalinhada, não tinha indicação, falta de sinalização, ficou tudo confuso, você não sabia por onde entrava, ficou totalmente perdido, desorientado no espaço físico? Alguém já passou por essa experiência? É, né? Frequente, né? Frequentemente. Dentro do elevador também, os botões do elevador. Então, a semana passada, eu fui na Casa Bradesco. Eu disse que eu não ia falar nomes, mas eu escutei algumas outras pessoas falando nome e falando nomes. Na Casa Bradesco, que fica lá na cidade de Matarazzo, eu queria ver a exposição da Evelis 10. Não sou muito boa com gravado nome, não, mas a exposição que está lá do pavilhão de vidro. Queria conhecer, enfim. E quando cheguei lá, fiquei totalmente perdida, porque não tinha orientação nenhuma. E teve um problema e eles não tinham aquele sinalizador de fila. Então, estava uma bagunça gigante. E as pessoas que estavam trabalhando ali na organização, eles não tinham como comunicar para aquele público, fazer uma organização básica ali, ficou uma confusão muito grande. O que era para ser uma boa experiência se tornou um horror, assim. E quando o ambiente ele é bem projetado, ele não apenas abriga o serviço, ele faz parte. É justamente isso, sabe? Não é para você pensar, não é para você somente seguir, é para ser intuitivo. Não me faça pensar, só siga, só viva o fluxo. E nisso, né, o digital, qual é a função dele? Que é justamente reduzir o esforço, conectar os sistemas, antecipar demandas e sustentar a jornada. E o digital passa a ser um facilitador invisível. Tá? Aquilo de tirado de lá. E um livro maravilhoso que eu super indico a vocês é Design como Storytelling. Quem aqui já leu, que conhece, Ellen Lupton, né? Nossa, esse livro é incrível. Ele fala como aplicar histórias para você construir narrativas, né, para poder fazer experiência, aí, independente de qual seja o produto dentro do design. Quem não leu, recomendo que leia, entender mais sobre construção de narrativas. E a gente precisa ter um novo olhar para projetar experiências. E parar de se perguntar como melhorar o aplicativo ou como melhorar o espaço físico. Alguém aqui vem da área de interiores, arquitetura? Eu nem perguntei. Somente uma pessoa? Só tem nós duas aqui, ó.
Dá para a gente fechar alguns projetos, né? Dividir aí metade da sala, porque eu acredito, muitas das empresas de vocês têm algum ponto de contato no físico. A gente divide. E precisamos começar a perguntar como projetar uma jornada contínua entre todos os pontos de contato. Como é que eu posso fazer com que esse usuário transite do digital para o online ou digital para o físico, ou estou no físico e vou utilizar o digital ali como forma da minha experiência de integração, ou como facilitar a minha vida. Então, como pensar essa jornada de forma integrada, contínua? E isso exige 3 mudanças de mentalidade. São várias, mas eu trouxe 3 aqui, porque dizem que 3 é um bom número, né? Não causa confusão, então vamos nessa regra de 3. Pensar em jornadas, não em canais. Né? Pense na jornada inteira, do início ao fim. Pensar em sistemas, não em pontos isolados, que normalmente o que acontece está cada um ali dentro do seu silo, pensando na sua área, no seu ponto, no produto que está desenvolvendo, e não no todo, na completude. Pensar em experiência, não em tecnologia. Como é que essa experiência acontece no papel, no ambiente, numa cadeira, num aplicativo, sei lá, já lá onde for. E aqui eu vou trazer 3 momentos para que a gente possa entender mais sobre experiências integradas. Vou passar um pouquinho mais rápido, que meu tempo está acabando. Primeiro é mapear a jornada completa, e eu trouxe justamente, coloquei essa imagem do corpo humano, porque o corpo humano tem sistemas. E são vários sistemas, e esses sistemas não são independentes, eles são interdependentes. Porque se eu tiver um problema respiratório, isso pode implicar em outra área. Então, assim também acontece dentro dos 2 negócios. Um problema de uma área pode implicar em outra. Então, o primeiro passo é enxergar a experiência como um sistema, é mapear toda a jornada do usuário, incluindo antes, durante e depois da interação. Isso vai gerar dados. Eu ia utilizar outro exemplo aqui, mas, como eu falei, semana passada eu fui nesse... Deixa eu ficar mais para cá, estou tentando encontrar um ponto bom para vocês verem. Eu fui nesse restaurante, o Mata Cita, que abriu recentemente lá na cidade de Matarazzo, né? Tem um hobby um pouco caro. Eu queria conhecer, não um restaurante, não pela comida, que é uma comida trivial italiana, mas eu queria conhecer os ambientes que estavam sendo tão postados nas redes sociais. E fui lá, esse daqui é um dos ambientes, são 7 ambientes lá. Só que antes de ir nesse restaurante, tem um ponto que eu quero comentar, que eu falei da exposição na Casa Bradesco. A Casa Bradesco fica dentro da complexo da cidade de Matarazzo. E minha frustração começou antes de eu chegar lá, quando eu fui comprar o ingresso para a exposição, porque eu descobri pelo site que, obrigatoriamente, você precisava baixar o aplicativo. Meu celular estava com a memória ferrada. Não tinha mais espaço para baixar nada. Só poderia comprar pelo aplicativo. Eu pedi que a pessoa que estava indo comigo comprasse, porque não tinha como comprar. Você compra aí, depois eu faço o Pix, tá? Por favor. Então, já começou daí, né? E quem não tem celular? Como é que faz? Todo mundo tem, mas... Então, já tem um problema de acessibilidade aí, viu, Salles? E tem alguém aqui do Bradesco? Queria conhecer alguém da equipe de UX do Bradesco. E a jornada vivida dentro do restaurante foi a seguinte. Eu vi pelas redes sociais, fiquei encantada, quis ir. Tentei fazer a reserva, não consegui fazer a reserva no restaurante, porque eu tinha que baixar outro aplicativo, né? Um aplicativo para a Casa Bradesco, um aplicativo para o restaurante. Estava sem memória no celular. Fui, eu queria muito conhecer o restaurante. Fui, cheguei lá, tinha fila de espera de 2 horas, tá? Só que eles colocaram o meu nome na lista e me mandou um link pelo WhatsApp para poder acompanhar a posição. E como estávamos com fome, a gente foi lá para uma lanchonete lá na Paulista, fizemos um pedido simples, as comidas lá são simples. Pagamento facilitado, normal, pessoa na mesa, o garçom na mesa. E o pós-experiência, até hoje, eu estou esperando receber um formulário, alguma coisa, para poder avaliar minha experiência no restaurante. Eles estão projetando a experiência do cliente com base em quê? Quais dados? Ou eles estão pensando nisso, será? Ou somente na cabeça deles? Sim. Estou aqui falando para vocês. Não poderia ter ido lá e falado, fez maravilhoso. Poderia estar vendendo, mas... Enfim, não foi essa experiência que eu tive, eu estou falando a verdade. Mas eu agradeço a quem foi comigo que teve a paciência de ficar esperando 2 horas, porque eu queria conhecer os ambientes. E valeu a pena, compensou. Aqui
algumas das fotos, porque eu não fiz fotos do ambiente, fiz minhas fotos lá. Então, são 7 ambientes, eu trago aqui 3. Esse daqui é um dos ambientes, inclusive aqui era onde eu queria ficar e não foi onde eu fiquei, porque eu não pude escolher. Eu fiquei nesse de cá, a história terminou, o conceito do espaço terminou convergindo, combinando com o contexto, e aqui é um outro espaço, um outro ambiente. Então, eu trago aqui 3 dos 7 ambientes que eles têm lá, né? E eu fiquei... Transformação em espaço físico, interface e serviço. Como integrar, né? Colocar o digital dentro do ambiente físico. Eles têm um sanitário que é maravilhoso, que é tarot. Cada ambiente tem praticamente... Toda vez que eu vou no restaurante, eu quero ir no sanitário e para poder ver como é o banheiro. E cada ambiente, praticamente, tem um banheiro diferente. E tem um que é o do tarô. Tem um painel que tem as cartas, você clica, aperta lá e sai. Ontem o pai me disse que era para pedir para o Caio Vazão ler meu mapa astral, né? Mas já tinha feito a consulta lá pelo painel do tarô, enfim, deu uma carta lá. Mas, então, como a gente pode, né? O segundo movimento é mudar a forma como enxergamos os ambientes, integrou a tecnologia no ambiente, deixou o sanitário muito mais divertido. Ele precisa funcionar como interface de experiência. Isso significa que o espaço deve orientar o usuário, reduzir esforço cognitivo, facilitar decisões e antecipar necessidades, que eu já falei isso repassando para poder fixar na cabeça de vocês. Então, integrou tecnologia. O terceiro, o digital como facilitador invisível, que é justamente o movimento de entender o papel digital para reduzir esforço na jornada. Por favor, eu não queria baixar mais um aplicativo. Eu só queria comer. Eu fiz uma postagem falando sobre isso. Gente, será que precisava mesmo disso? E aí eu fui pensar, né? 2 designers de experiência pensando como é que poderia ser essa experiência dentro do restaurante. Então, primeiro, poderia fazer essa reserva por uma plataforma, sem necessidade de baixar um aplicativo. Então, poderia fazer a reserva no ambiente que eu queria, porque eu não fiquei no ambiente que eu queria. Podia fazer até meu pedido antecipado pelo aplicativo e chegar lá no ambiente que eu queria e já receber meu pedido, muito mais prático, né? Na recepção, ser encaminhado para ali para o meu ambiente. O pagamento de uma forma muito mais fluida, o pagamento foi fluido, foi o garçom ali com a maquininha na mesa e uma experiência contínua. Eu queria receber um formulário para poder colocar tudo que eu não gostei do restaurante, mas não recebi. Então, esse pós-venda, esse pós-experiência é importante para poder gerar dados, para poder você melhorar, né? Você iterar. Então, melhora contínua, por favor. E o ecossistema de experiência, que é o que precisamos pensar cada vez mais. Então, pensar em, primeiro, pessoas, por favor. É tudo sobre pessoas. Pensar nos serviços que são oferecidos para essas pessoas, pensar no espaço também, se for uma experiência no local físico, como esse espaço vai receber, como é que vai funcionar, fluxo, comunicação, orientação. Pensar no digital também, né? Como é que o digital vai amarrar, como é que o digital vai facilitar a vida desses usuários. Então, é cada vez mais sobre ecossistema de experiência. Não é isolado, tá? É sistêmico, por favor. E experiência integrada, ela não é tendência, não estamos falando sobre uma tendência, né? É sobre sobrevivência de negócios. Quem projeta experiência integrada projeta valor, valor percebido cada vez mais, por favor. E o valor hoje não está no produto, está na vivência. E o futuro não é high-tech, o futuro é high-people. Quanto mais tecnologia, mais humano o design. Deixa eu sair daqui para vocês tirarem foto. Pode fazer foto comigo, deixa eu ver como eu posiciono melhor. Quanto mais tecnologia, mais humano o design precisa ser. Por favor, vamos pensar sobre pessoas. Vamos voltar para a nossa origem, resgatar aí a nossa essência humana, a gente precisa. Gente, por favor. Eu sei que é muito mais fácil conviver com as pessoas ali no digital. Alguém falou uma coisa que você não quer, você bloqueia a pessoa, né? Joga para a esquerda, né? E descarta a pessoa. Mas isso estamos perdendo capacidade mesmo de relacionar. Então, é muito mais sobre ser relacional do que sobre ser técnico. A técnica é importante,
para te dar base. Mas se você tiver técnica e não entender sobre pessoas, isso não vai adiantar muita coisa. Então, precisa ter esse atrito mesmo dos relacionamentos, para você entender sobre você e cada vez mais entender sobre o outro, para diversificar repertório. Ninguém é uma ilha. Estamos vivendo uma sociedade, então isso é uma coisa que eu sempre falo e defendo, de resgatar esses convívios, resgatar o que estamos fazendo aqui. Os eventos presenciais são importantes por isso, por esse contato. É muito importante, é muito interessante estar um palestrante aqui trazendo assunto novo, ter essa troca, mas as conversas nos corredores, né, as trocas espontâneas, a gente está lá na casa que o Toys apelidou de Mansão UX, e como... Então, a Mansão UX, tá? Toys, Marcelo Salles, Luan, o Gui, a Renata, a Nath, o Simon e eu. Somos 9. Faltou o nome de alguém? Não. A Mel. Desculpa, a Mel. É o que eu estou olhando aqui para frente, eu não tive. E a Mel, gente, eu estou muito bem entre esses profissionais maravilhosos, né? E na mesa do café da manhã, eles conversando. Oi? Mansão UX. Vamos lançar a Mansão UX Salvador também. Cada evento vamos lançar uma Mansão UX, tá? Então, na mesa do café da manhã, eles conversando e falando cada um da sua área, e o Toys sem conseguir abrir o pote de doce de leite, a Renata ensinando como é que abria, e o Salles falando que poderia gravar para poder transformar em uma aula sobre acessibilidade, e eu observando tudo aquilo, falando, gente, é sobre isso, é o valor dessa casa, eu estar aqui entre essas pessoas aprendendo essas coisas, né? O conhecimento tácito, né, Salles? Né, técnica, então aprender com base nos repertórios, nos ambientes que eu circulo, com as pessoas que eu convivo. Então, é isso sobre pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui meu QR Code, minha rede, vocês possam se conectar comigo.